Beleza, pessoal. Iniciou a gravação de hoje. Já de cara, já vou compartilhar aqui o navegador com vocês, ó. Lembrando que essa turma aqui, ó, deixa eu ver só o número aqui, ó. Essa aqui que está na tela é o evento, né? É de NR10 CEP, né? O pessoal chama de NR10 CEP, mas na verdade o NR10 vocês estão fazendo com o professor José Clébio, né? E o CEP é comigo aqui, tá? Então, lá em NR10, inclusive o evento é outro número, viu? Então, vocês têm cada uma dessas duas turmas, essa aqui de 4 alunos e essa com 5 alunos, tem um número de evento para NR10 e outro número de evento para CEP. O meu aqui, que é CEP, essa daqui, ó, que está em tela, é a 942907, aqui, tá? Então, ela tem 4 alunos, é do CEMOC, né? Aí de Catalão, empresarial, né? E o encontro, lembrando, né? Eu, depois que eu finalizei a aula, enviei as mensagens, né, para vocês. Lembrando que dessa turma, né, a 942907, o momento presencial vai ser tanto o do NR10 dessa turma, quanto o CEP dessa turma, vai ser, né, na sexta-feira, dia 26/4, tá bom? Vai dar na próxima sexta-feira, sem ser essa, né? Já na sexta-feira da outra semana, tá? E essa outra turma aqui com 5 alunos, é a mesma história, ó. Esse número aqui é o evento 942911, que é dessa outra turma da mesma empresa, né, o CEMOC, ó, com 5 alunos, e esse é o número do evento do CEP, lá com o professor José Clébio é outro número, tá? Geralmente é sequencial, né? Essa turma aqui, ó, 942911, então provavelmente a do José Clébio é 942910, né? Dessa turma. E da outra que eu mostrei agora há pouco, se a minha é o final 7, então a dele provavelmente é o final 6, né? Esses 4 primeiros números são os mesmos. Geralmente é assim. Então, essa com 5 alunos aqui, ó, de 9 e 4, identifica aí, por favor, né, na hora que vocês entrar para fazer as atividades, né? Eu vi que nessa daqui já 3 alunos já fizeram, só falta um. E nessa aqui que eu estou mostrando em tela, já 3 dos 5, se eu não, 3 não, um já tinha feito. Até a hora que eu olhei era mais ou menos, eu tinha feito o alinhamento lá com a Célia, coordenadora aí do Senai de vocês de Catalão. Essa é a última atualização que eu tenho. Então, um desses 5 aqui já entregou, né? Então, prestar atenção, pessoal, que essa turma aqui, ó, o momento presencial vai ser dia 30/4, numa terça-feira. Lembrando que a parte da tarde é o momento presencial do CEP. Na parte da manhã, do mesmo dia, é o momento presencial do NR10, né? A parte prática lá, né? Então, prestem atenção, né? Todos os dois aqui vai ser na unidade do Senai de Catalão, tá? Não é na empresa, né? Dependendo aí, né? Se a empresa tiver, geralmente quando a empresa que tem eletricista de rede, aí a gente já aproveita o, a infraestrutura que ela tem, né? Mas no caso vai ser, todos os dois vão ser no Senai de Catalão, tá bom? Então não percam. E eu estava aqui revisando aqui, ó. Lembra que eu já postei a aula antes mesmo da gente começar aqui as nossas aulas, né, de dúvida. Eu já postei 2 web aula extra, né? A web aula 1, que trata da atividade 1, né, com 10 questões, e a web aula extra 2, que trata da atividade 2 com 6 questões. Essa aqui é com 10 e essa aqui é com 6.
Então, já de antemão, eu já liberei um arquivo aí já gravado para vocês, né, tirarem já as dúvidas, porque geralmente essa aula aqui, pessoal, ela é reservada para dúvida, mas como quase geralmente você, por exemplo, esse período agora, provavelmente eu mesmo, quando eu trabalhava na construtora, eu trabalhava até as 22 horas aí, a gente pegava, né, de manhã até 22 aí, e aí, provavelmente, vocês, né, ou vocês ainda estão no serviço, dependendo do tipo de empresa, né, na que eu trabalhava é, era sobre circuitos, né, do sistema elétrico de potência, né, da rede de distribuição. Dependendo da empresa que vocês trabalham, você trabalha até às 6 horas ou às 5 horas da tarde, né? Então, ou vocês já estão em casa e às vezes o pessoal não comunica aí para vocês, já comunica depois que a aula começou. Para evitar esse tipo de problema que eu sei que sempre acontece, eu já liberei tanto na turma, né, na primeira turma, quanto na segunda aqui, ó. Já liberei essas duas aulas extras que ajudam nas dúvidas, as dúvidas frequentes. Aí eu faço análise pormenorizada aí de cada atividade, tanto da um quanto a 2. A um e a 2 elas são é, formulários automáticos. E você terminou, já tem sua nota lá do momento EAD já automaticamente. Daí, lá no dia, né, para essa turma aqui, ó, no dia 26/4, né, lembrando aqui a 94, 29/7, né, vai ser dia 26/4, na sexta-feira, e a 94, 29/11 vai ser no dia 30, né, na terça-feira aqui. Então, nesse dia do momento presencial é que os outros 51%, né, os 51 pontos dos 100, né, que vocês vão pontuar, tá? E aí fechar a planilha de notas para poder gerar o certificado de vocês quando da sua aprovação, tá? Agora, pessoal, eu lembro que nessa aula, como eu sempre deixo duas aulas extras aí gravadas que ajudam aí na execução das atividades, né? As outras aulas eu deixo para a gente ver sobre alguns aspectos aí da matéria em questão, né? No caso, né, o upgrade aí do NR10, porque o CEP, ele está dentro, relembrando que ele está dentro do corpo, né, dentro do texto da NR10, né? Ele tem um outro cronograma, até a gente viu aí na aula passada, né? Tem 18 itens, né, para o CEP e para o NR10 tem 15 itens, né, a serem observados, né? Então, na aula passada eu falei particularmente, né, sobre o item 5 aí, né, que eu achei interessante a gente discutir isso. E na aula de hoje vamos falar sobre prontuário das instalações elétricas, sobre o o AFT, né, o agente de fiscalização do trabalho, né, o que que ele faz. Por exemplo, eu vou pegar aqui um arquivo aqui, ó. Vamos aqui no navegador, né? NR10, atualizada. Aí, vamos lá, já vamos abrir logo aqui na sua atualização, né? Geralmente, pessoal, num curso, né, normal aí de NR10 e num curso de CEP, né, de capacitação, aí lembrando que esse curso, se tudo der certo, né, ele é bienal. Como assim, professor, se tudo der certo? Se você não teve um afastamento aí por mais de 3 meses, né, 90 dias, né, se não teve nenhum acidente aí com você na empresa, e esse acidente é de natureza, né, elétrica, né, ou por imprudência ou por negligência relacionado, né, aos 15 itens da NR10 ou relacionado aos 18 itens do CEP, né, você vai fazer a chamada reciclagem, que aí eu comentei na aula passada, a reciclagem
Geralmente, na maioria das empresas, é 24 horas, né? E em algumas empresas aí do circuito, né, do sistema elétrico de potência, geralmente é 20 horas. Mas essa reciclagem, ela pode levar de 1 hora, né, ou poucos minutos ali, até as 40 horas. Não necessariamente você tem que ter um curso de 40 horas. Por exemplo, vamos supor que criaram, né, igual o exemplo que eu dei na aula passada, né? Criaram um óculos que ele tem a realidade aumentada e ele é detector de tensão. Então, se é um equipamento novo e a nova atualização, aí vamos supor que criou hoje esse equipamento, né? Criou hoje não, né? Ele já foi criado e aí o Ministério do Trabalho e Emprego publicou no Diário Oficial da União, ó, por isso que tem esse acrônimo aqui, ó, DOU, né? Publicou, né, no dia, hoje, né, no dia 16 de abril de 2024, que o detector de tensão aí vai falar portaria, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria Especial do Trabalho, né, dependendo aí da época que foi, né, de 2024, nessa portaria, essa portaria ela vai estar aqui, ó, todas as portarias que falam sobre as atualizações de toda e qualquer norma aí, né, do trabalho, elas aparecem na primeira página aqui que trata da norma, né? Trata da norma em questão. Então vai aparecer aqui, ó, no item, abaixo do item aqui, ó, alterações barras atualizações, né? Então, essa atualização vai falar do novo item, né? Do novo óculos com realidade aumentada, detector de tensão. Ou seja, com esse óculos você vai conseguir visualizar, né? Não apenas por instrumentos, né? Um detector de tensão, sei lá, um alicate amperímetro, que aí você coloca ele ali num circuito de baixa tensão e você visualiza ali na IHM dele, né, que tem uma corrente elétrica ali alternada, né? Então você vai conseguir ali visualmente ali sem um detector de tensão enxergar ali na realidade aumentada, por exemplo, num cabo ou num quadro que ele esteja, né, um cabeamento ou um barramento ele esteja tocando ali na parte metálica. Então você vai conseguir visualizar o campo eletromagnético. Se você visualiza o campo eletromagnético, quer dizer que eu tenho, provavelmente, já que se trata de um circuito de tensão e corrente alternada, provavelmente aquela carcaça que não deveria estar energizada, você vai enxergar. E daí, como é um novo equipamento, você precisa de um treinamento. Por isso que eu disse que essa reciclagem, ela pode durar, né, 1 hora, alguns minutos, até as 40 horas previstas aqui nos anexos. Então, já que é um óculos novo, é só você mostrar como é que liga, que tipo de alimentação, se é uma bateria aquelas, né, de placa-mãe, por exemplo, né? A gente utiliza também em balança, essas balanças aí, né? Ou então se é pilha palito, pilha 4A, né? Vai mostrar, ou se é uma bateria recarregável, né? Então, o instrutor, né? Ou um instrutor da própria empresa que vocês trabalham, caso ele não seja aí da área, pelo menos ele sendo da área da elétrica, ele já pode dar o treinamento, desde que tenha uma RT de carga e função, né? Um engenheiro eletricista aí que ele valida esse treinamento que é ministrado aí na empresa de vocês. Caso vocês não tenham, ou até por questões, né, se você for pegar um engenheiro eletricista aí da empresa de vocês para dar um treinamento e às vezes ele cuida do setor de projetos ou do setor de execução, né? Ele fica acompanhando as obras, né? Então ele não tem tempo para desempenhar essa função, ou seja, ele teria que deixar a função atual dele de projetista ou de gerente de projetos para fazer, né, para ministrar esse curso. Daí a empresa geralmente contrata um outro profissional, no caso de vocês, uma instituição, para dar o treinamento devido. Então, dependendo aí da complexidade desse óculos, daí ele mostra como funciona, vai mostrar como que liga, que alimentação utiliza. Vocês vão em campo, por exemplo, vamos supor que ele verifica, né, até uma distância de 10 metros,
ele consegue saber se tem energia ou não. Aí, fora dos 10 metros, né, então ele vai falar o quê? Das complexidades desse equipamento, que ele tem um range, ou seja, ele tem uma distância ali que ele já consegue fazer a detecção, né? 10 metros ou menos, né? Ele consegue fazer a detecção. Mais que 10 metros, já o sensor, provavelmente ele deve ter um sensor, um laser, né? Um infravermelho, sei lá, um sensor ultrassônico, dependendo aí do tipo de sensoriamento aí que esse novo óculos tem, daí ele vai fazer a demonstração com circuitos, né, do primário, circuitos do secundário, caso ele seja projetado aí para os dois, né? E daí vamos supor que leve 1 hora ou 2 horas esse treinamento. Finalizou essa 1 hora ou 2 horas até 40 horas, vocês já vão, né? Provavelmente ele vai aplicar uma atividade para vocês, né? Uma atividade provando que vocês fixaram o conteúdo. Daí depois ele vai poder fazer uma RT, né? Um RT de treinamento e fazer o certificado de vocês, né? E no caso, existe um profissional aqui do Senai que ele é contratado como engenheiro eletricista e ele assina todo e qualquer ART do pessoal aí, tanto dos treinamentos de NR10, né, dos treinamentos aí de, né, o curso eletrotécnico, o curso superior, né, você precisa não só de profissionais da área, né, profissionais informados, dependendo do tipo de treinamento, você precisa profissionais com no mínimo uma pós-graduação aí, lato sensu, né, que é uma especialização. Se o nível for maior, daí ele tem que ter uma pós-graduação stricto sensu, né, ou um mestrado, ou um doutorado, né. Além disso, há um profissional que assina uma anotação de responsabilidade técnica, se responsabilizando por todo e qualquer treinamento, curso superior de graduação ou pós-graduação que esteja sendo ministrada aí nessa instituição aí de vocês, né? Então, é importante, vai aparecer aqui, e aí antes, né, do período de 2 anos, vão ter que voltar, né, e fazer esse treinamento, esse novo treinamento, porque tem um novo equipamento. Então, são essas três situações. Um afastamento maior do que 3 meses e 90 dias, né? Não, até 90 dias, né? Um acidente provocado aí por algum acidente que ocorreu e que precisa reforçar, né, os, a, os conhecimentos desse curso, né, e um novo equipamento, né, um novo equipamento lançado antes de findar aí esse período de 3 meses. Mas aí, pessoal, hoje, aí lembra que eu falei com vocês que a gente ia falar sobre prontuário das instalações elétricas? Eu separei aqui de um cliente, um exemplo aqui, ó. Eu peguei um prontuário das instalações elétricas da Vivo, que eu acompanhei. Daí eu vou mostrar um modelo para vocês aqui. Deixa eu escolher um aqui, deixa eu ver. Vivo Bahia, Acre, deixa eu ver. Vou mostrar um modelo para vocês sentir, para vocês perceberem como que é a estrutura desse prontuário. Vou pegar o checklist aqui. De um livro aqui que eu comprei. Lembra que eu falei do livro? Tem um livro do profissional aí, do Wagner Lobosco. Muito bom. Plano de ação. Só achar aqui um checklist. Rapidão aqui, pessoal. Eu estava aqui na agulha aqui, eu acabei fechando a pasta aqui sem querer. Ah, achei. Agora eu vou levar lá logo para a página.
Eu vou aqui navegando aqui no livro e mostrando para vocês aqui alguns elementos aí que é necessário a gente observar aqui. Mas antes mesmo, vamos dar uma analisada aqui nos itens que fala aí né, que é preciso você instituir, ou seja, você criar, né, constituir um prontuário das instalações elétricas e as alíneas, que são as letras aqui, né, as exigências. Agora, deixa eu abrir aqui o prontuário em si. Vou pegar um arquivo aqui, deixa eu ver, pegar esse aqui da Bahia. Vou pegar aqui o que está mais, assim, completo. Ó, vou pegar essa estação rádio base aqui, ó, da Vila Laura. Ok, deixa eu fechar aqui esses outros materiais aqui que não tá ministrando aula aqui, pessoal. Aí, beleza. E para tornar assim mais dinâmico, eu vou abrir aqui a tela totalmente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela inteira, né? Que aí fica mais fácil da gente ver. Então, pessoal, por que que é importante o prontuário das instalações elétricas aqui, né? Então, é assim, primeira vez que a gente lê esse documento, eu mesmo, quando eu tive a aula de introdução à engenharia de segurança do trabalho, na época tinham só 33 até o espaço confinado, né? É, você, assim, né, como aluno aí, né, estudante de engenharia, você fica assim meio, né, meio perdido, porque esse prontuário, né, ou até a norma aqui em si, são, como se diz, o conteúdo ele é descritivo. Quando você descreve uma coisa, é diferente quando você mostra imagens, você faz cálculos, você explica, né? E acho que até esse que eu fechei aqui, eu acho que é até melhor eu buscar ele aqui novamente. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui ainda. Não deixei. Parabéns. Espera aí. Só um minutinho aqui, pessoal. Pode ter algum. Deixa eu só descompartilhar aqui rapidão. Deixa eu abrir aqui. Que eu percebi que eu tinha um. Eu tirei de instalações elétricas. Vou pegar uma tabela aqui, ó. Achei a tabela, que essa tabela vai ser perfeita. Eu vou abrir logo a 04 aqui, né, para gente ter uma visualização melhor aqui. Ok, deixa eu voltar aqui o compartilhamento aqui. Então, pessoal, então, quando a gente, né, lê uma primeira vez, a gente não tem assim muita experiência com projeto, nem com instalações, interpretar uma NR aí, né, essa aqui da área da elétrica, né, mesmo para o profissional que está fazendo o curso ou que ele acabou de finalizar o curso, né, é um pouco complicado, né, requer experiência trabalhando tanto na indústria, né, e na experiência, às vezes a docência, mas principalmente trabalhando na indústria, é importante. Primeira vez que eu li isso daqui, né? Não, como se diz, não se sintam. Não, eu sou burro demais, não estou entendendo o que o professor está falando, né? Mesmo se você já tem formação, né? Às vezes você não tem experiência devida, né? Não fique envergonhado, porque eu também, quando, né, me formei, eu tinha feito estágio e eu não sabia tudo. Fui trabalhar na área
de distribuição, né? E eu tive que fazer curso de eletricista de distribuição. Só para vocês terem uma ideia, né? Fiz o curso de eletricista de linha viva, mesmo formado em engenharia elétrica, porque na graduação de engenharia elétrica a gente não tinha a parte de treinamento prático, você subindo nos postes, você instalando, você tracionando os cabos, instalando as ferragens. Não tinha o treinamento logo depois, né? Um tempo depois aí que eu fiz também a pós-engenharia de segurança, né? Eles criaram um curso, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi em 2011, o NR35, que é o trabalho em altura. Então, até então, não tinha esse treinamento, o NR35, o pessoal utilizava conhecimentos lá da NR18, né? O chamado aí, o PCMAT, né? O programa aí de gestão na parte de construção, né? Ele é o antigo PPRA, né? Só que hoje ele não chama mais nem PPRA, né? Ele chama o programa de gestão na parte, por exemplo, de riscos, né? Você tem os riscos físicos, riscos químicos, né? Todo risco elétrico, risco, né? O risco físico, por exemplo, você trabalha numa rede aérea, você tem o risco de cair, né? A queda. Então você tem um risco, o quê? Risco físico, né? Você está instalando ali um quadro utilizando uma ferramenta, né? Uma chave de fenda ou uma chave Phillips, né? Você tem um risco de se espetar com essa chave. Então, para todo e qualquer tipo de trabalho, existe um risco, risco físico, risco químico, né? Tem risco elétrico. Então, tem vários tipos de risco. O que a NR9 ela trata disso. Então, o prontuário das instalações elétricas são os documentos necessários que eu tenha, né? Quando fala documento, não quer dizer, porque assim, quando eu falo, às vezes quando eu falo documento, o aluno ele entende que é só eu ter um papel que está tudo certo. Esse papel ele é uma consequência, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma equipe de eletricista de distribuição, eu tenho uma empresa e eu tenho que contratar essa equipe. Antes de eu fazer a contratação, eu vou pedir para cada um dos candidatos mostrarem o certificado de capacitação do curso de eletricista de redes aéreas, né? Se eles não tiver, obviamente eu não vou contratar, porque eles têm que ter o conhecimento, né? Tem que ter esse treinamento. Aqui no Senai a gente chama de aperfeiçoamento, né? Mas no jargão do CREA a gente chama de capacitação, né? Ou seja, um profissional, né, no caso, um engenheiro eletricista, ele tem a atribuição de dar treinamentos para os vários tipos de eletricista que existe, né? Eletricista predial, eletricista industrial, eletricista de redes, eletricista de linha viva de distribuição, linha viva de transmissão. Então, eu, como engenheiro eletricista, eu tenho a atribuição de ministrar o treinamento e também me responsabilizar tecnicamente por outro profissional que eu julgue qualificado para dar esse curso e eu faço anotação de responsabilidade técnica, né? Com o objetivo educacional, né? O objetivo de dar o treinamento para esse pessoal, né? Então, no mínimo, esse contratado que eu vou, né, essa pessoa aí que eu vou contratar como eletricista, ele tem que ter esse treinamento, ele tem que ter essa skill e tem que ter o certificado. Agora vocês entenderam que ter o certificado não é simplesmente eu ter o papel. O papel, o certificado é a comprovação, né, documental de que aquele cidadão ele era um BA1, ou seja, uma pessoa inadvertida, um adulto, desculpa, gente, que fez o treinamento de capacitação, né, em eletricista de rede, e daí ele passou de BA1 para BA4, ou seja, um eletricista, né, de distribuição, por exemplo, né? Aí vamos supor, eu preciso contratar um eletrotécnico, então eu vou pedir o diploma dele de eletrotécnico. Preciso contratar um engenheiro eletricista, vou pedir o diploma dele de engenheiro eletricista. Ou seja, ele tem que ser aí um eletrotécnico,
um tecnólogo em eletrotécnica, um engenheiro eletricista, ele já recebe a alcunha de BA5, né? Ou seja, que tem informações mais do que suficientes para poder não só ministrar treinamento, mas para se responsabilizar. Lembrando que só o engenheiro eletricista é que pode assinar uma anotação de responsabilidade técnica. Já o eletrotécnico e o tecnólogo, infelizmente, eles podem até ministrar o treinamento, mas não podem laudar, né? Não podem fazer uma RT sendo o responsável técnico por esse pessoal no treinamento. Agora ele pode ser o responsável técnico lá no serviço, no trabalho, aí sim ele pode ser, né? Tem essa distinção, né? Parece bobeira, né? Assim, em tese, todos os três, o tecnólogo, o eletrotécnico, né, o engenheiro, ele teria que ter a mesma atribuição, mas quando é caso um laudo, um parecer técnico, algo de maior complexidade, aí dos três profissionais, o que está no topo, ou seja, o que tem amplos poderes aí para poder assinar, que é o engenheiro eletricista, daí ele vai poder se responsabilizar por tal, né? Beleza. Então, aqui, ó, vamos começar essa análise já aqui no item 10.2.3, né? Ele fala que empresas são obrigadas, está vendo a palavra aqui, obrigadas, né? Não é se quiser, é obrigado. São obrigados a manter esquemas unifilares atualizados, né, das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos. Então, não é se a empresa quiser, não é se o profissional quiser, é obrigado a ter pelo menos o diagrama unifilar. A gente analisando, e o diagrama unifilar é a forma mais simples de eu saber, né, da onde está vindo uma alimentação elétrica, para onde que ela vai. No diagrama unifilar eu sei se tem uma proteção monofásica, ou se ela é bifásica, ou se é trifásica, né? Essa proteção. Também no diagrama unifilar é possível saber que cabeamento ou barramento está instalado ali nessa, né, nessa instalação elétrica. Por isso que é um diagrama que ele resume tudo que tem naquela planta, né, numa planta fabril aí, ou, né, no caso aí, residencial. E aí o item 10.2.4, ele já fala que estabelecimentos, ou seja, industriais e comerciais aí, né, geralmente é industrial e comercial, com carga superior a 75 quilowatts, né, devem constituir, ou seja, criar, né, e manter o prontuário, que é chamado de PIE, né, prontuário de instalações elétricas, além do disposto no item anterior, ou seja, além de ter obrigação de ter um diagrama unifilar, pelo menos, né? E a especificação do sistema de aterramento, ele tem que ter essas alíneas aqui, ó, o A, B e C, aqui, ó, até o G, né? Ou seja, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na verdade, são seis exigências, que a exigência de número 7 aí, né? Que é a linha G, né? O relatório técnico das inspeções e atualizadas com recomendações, cronogramas de adequação, contemplando todas as alíneas de A até F aí, né? Então, eu vou mostrar um exemplo aí de cronograma de ações, né? Quando você vai fazer um prontuário das instalações elétricas, o profissional ele vai nessa instalação. No caso, esse exemplo aqui, eu peguei um prontuário que a gente fez, né, para uma estação radiobase, né? Quando a gente fala estação radiobase, é uma torre aí de celular, né? Tanto para comunicações móveis, como hoje, né, a gente tem aí também a internet móvel, né? Hoje né, a gente já está aí na casa do 5G, né? E antigamente, por que que eles chamam de CCC? Esse CCC aqui é uma nostalgia. Antigamente, quando a gente não tinha os circuitos aí de comunicação móveis, né, os celulares, a gente tinha, né, a telefonia fixa, que é a central de comutação de circuito. Por isso que às vezes você vai ver um prontuário desse, né, prontuário da CCC Vila Laura, Salvador, Bahia, né, ou seja, de um circuito de comutação, né, comutação de circuito, ou simplesmente ERB, né,
RB. Estação é o acrônimo para estação rádio base. Então, esse prontuário aqui, o profissional ele faz uma visita técnica. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que são os dados da instalação, né? Até que aqui no, os dados são mesmo as informações que você tem do cliente aqui, né? Então você vai ter o objetivo, né? Que é o que? O presente documento tem o objetivo de escrever de forma sucinta a estrutura elétrica do edifício que abriga uma estação rádio base, né? Da Vivo SA na unidade, né, nessa unidade aqui da Bahia, né? Então a gente foi em várias, né, cidades aí, nos vários estados aí, foi no Rio de Janeiro, né, aqui em Goiás, fizemos a visita técnica em todas as estações radiobases, né? E fizemos o levantamento, vendo o diagrama unifilar, vendo que circuitos que ela tem, né? Então aqui, ó, basicamente é um memorial descritivo, né? Então, ó, aqui, ó, no pavimento térreo encontra-se uma subestação com potência instalada de 1.000 kVA. Já está considerando a potência ativa, né? A potência aparente, né? Ó, e 2 transformadores, então provavelmente é uma subestação abrigada e aqui ele está falando que são 2 transformadores, né? De 500 volt-ampere. Então, essa exigência aqui, ó, toda instalação, né, todo estabelecimento, ou seja, consumidor aí, provavelmente ele é ou comercial, né, ou então ele é industrial, com carga superior a 75, quer dizer, ó, se a gente vier na norma técnica que fala de circuitos, né, quando eu sou acima da categoria, no caso aqui, ó, a T4, você vai receber a alimentação elétrica direto do secundário do transformador, né? Você não terá um transformador próprio. É até o categoria T4. T de trifásico, 4, essa carga aqui, ó, até 66 kVA. Agora, se você tem acima dessa carga, você tem que provavelmente, né, a demanda, o transformador que ele cuida, por exemplo, tem transformador de circuito e de distribuição, que ele cuida de 2 quarteirões, 3, 4 quarteirões, né? Se o quarteirão ele for grande demais, então eu vou ter que ter um transformador específico para cuidar de todos os clientes ali direto da baixa tensão, né? Então, esse cliente acima dessa carga aqui, né, de 66 kVA, ele, né, ele precisa de um transformador próprio. Daí, o que que o projetista faz? Ele institui uma liberação de carga, né? Uma liberação de carga dentro da demanda dele. Estou chutando aqui, vamos supor que a demanda dele dê, sei lá, 100 kVA. Um transformador de 75 eu consigo pôr? Não, né? Ele fica abaixo. Um transformador de 112,5 kVA consegue? Consegue, porque ele tem o quê? 12,5 kV a mais do que a demanda total, né? Daí vamos supor que essa empresa vai fazer um aumento aí de carga, né? Às vezes ele esteja trabalhando aí, né, usando, sei lá, 60% da planta, e daí ele tem um horizonte aí vamos supor que daqui 2 anos ele vai chegar a uma carga, sei lá, de 300, né, kVA de demanda aí, né? Então, eu acredito que é mais inteligente, em vez de eu colocar um transformador de 112,5, eu colocar um com pelo menos 300. Só que não é bom eu utilizar, né, eu deixar esse gargalo. O ideal é utilizar um de 500, que é o transformador acima depois do de 300 aqui, né? Então, eu vou instalar um de 500, só que eu vou instalar uma demanda para 100 kVA, lembrando aí aos projetistas que estão assistindo aqui, né, que de 12 em 12 meses eu posso fazer a alteração da porcentagem aí da demanda do projeto aí da indústria, tá? Então, essa carga instalada superior a 75, ele já está falando aí, né? O projetista que está assistindo vai entender, né? Ele já está falando que
a partir uma indústria aí, né, um grande comércio, a partir de um transformador de 112,5, eu já tenho que cumprir e instituir o prontuário das instalações elétricas. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver um transformador de 75, eu não sou obrigado a instituir essa prontuário? É, como se diz, regra é regra, né? Obrigado você não é, mas você concorda comigo, se você não fizer, né, o planejamento, né? Se você simplesmente contrata um projetista, ele faz o projeto e depois, né, você, não, muito obrigado e deixa tudo funcionando lá, dependendo aí do tipo de empresa, né? Por exemplo, vou pegar a Ambev aí. A Ambev, ela tem que ter muitos profissionais, ela tem eletrotécnicos contratados, ela tem engenheiro eletricista, tem até engenheiro de segurança do trabalho. Por quê? Porque a demanda ali, o chão de fábrica, né, eles estão fazendo o invase, né, direto ali, sempre é um ciclo. Faz um invase ali de um tipo de bebida, né? Aí, às vezes, vamos supor que é uma cerveja aí que utiliza um lúpulo de cevada. Daí eu tenho que, terminou o invase aqui daquela marca do lúpulo de cevada, eu tenho que fazer o invase, uma com lúpulo aí de arroz, né? Então, eu vou ter que acionar o processo de SIP, né? O processo de limpeza dos tanques que fazem o invase aí, né? E também de acondicionamento aí da bebida, né? Porque senão, vamos supor, né? Eu acabo de invasar uma Pepsi e depois eu vou invasar aí, sei lá, uma Budweiser, né? Então, essa Budweiser aí vai sair com gosto de Pepsi, né? Então, eu tenho que fazer o processo de SIP, né, o processo de limpeza, né, dos tanques para poder fazer o invase aí da próxima bebida. Aí. Então, você tem, né, turnos aí de produção, turnos de parada, você tem manutenção preventiva, manutenção preditiva. Então, eu tenho que manter esses profissionais ativamente fazendo essas instalações, fazendo essas manutenções, né, seguindo essas SSM, né, a solicitação de serviço de manutenção. Então, esse prontuário, embora, vamos supor que eu tenho uma empresa aí que tem um transformador de 75. Pela regra aqui, pela norma aqui da NR10, ele não é obrigado a criar, né, e manter o prontuário das instalações elétricas. Porém, por questão aí de manutenção preventiva, manutenção preditiva, é inteligente eu instituir, né, e manter esse prontuário de instalações elétricas atualizadas, né? Mesmo porque normalmente o AFT, né, o Agente de Fiscalização do Trabalho, se você tem uma carga inferior, né, ou seja, a carga já de 75 já é o suficiente, né? Ele não vai fazer uma fiscalização ali costumeira, né, na sua empresa, a não ser que tenha, né, mesmo você tendo uma carga inferior a 75, né, a não ser que tenha alguma denúncia, né, esteja ocorrendo ali um ato inseguro, né, e a equipe lá de segurança do trabalho não esteja observando, até os profissionais na área da elétrica, né, que observa os riscos e os perigos aí dos circuitos elétricos, né, então, ele, se não tiver observando essas regras, esses ditames, o agente de fiscalização do trabalho, né, ele vai aparecer e, né, podendo, inclusive, até autuar, embora a carga que esteja na empresa seja abaixo, né, seja o de 75, por exemplo, né? Mas fiquem de olho, né, dependendo aí da concessionária local de vocês, sempre tem uma norma, e geralmente ela muda o número, mas ela tem escrito, ó, igual estou mostrando aqui, ó, fornecimento em tensão primária, né? Já quando eu preciso de um transformador próprio, que é um grande comércio, uma indústria, eu vou ter uma norma técnica de distribuição falando de fornecimento da tensão primária. Agora, quando é um estabelecimento em que ele recebe a energia direto do barramento do secundário, né, da baixa tensão, aí eu vou ter uma, ó, deixa eu clicar aqui. Tá vendo aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, né? Ou então vai estar escrito secundária, ou então vai estar escrito baixa tensão. Eu já vi algumas concessionárias que colocam tanto baixa tensão quanto secundária ali para frisar, né, que tipo de norma é aquela.
Então, se eu preciso de um transformador próprio, eu utilizo essa aqui, a 05, né? O fornecimento de tensão primária. Se eu não preciso de transformador próprio, né? Então, eu utilizo essa aqui, fornecimento em tensão secundária, né? Da baixa tensão aí. Então, fiquem de olho, né? Nas empresas aí que vocês trabalham, vejam a subestação, se ela está acima do de 75, né? Provavelmente, igual eu trabalhei numa construtora, e eu fui contratado como projetista, né? Não como da minha outra função, né? Minha função não era engenheiro de segurança. Porém, eu vi algumas não conformidades e eu fui obrigado, né, a chamar a atenção do pessoal lá, já que o Departamento de Segurança do Trabalho ele não estava fazendo o seu serviço direito. Então eu fui obrigado, né? Eu virei o chato, né? Mas eu virei o chato, porém a empresa não foi autuada, né? Inclusive, né? Eu recebi até uma promoção, né? Às vezes não, às vezes o próprio chefe ele está fazendo a negligência, né? Às vezes você, você pode até ser demitido, mas é aquela questão, né? Vocês têm que se posicionar como profissionais, né? Vocês é que detêm um conhecimento. Se você detém um conhecimento e você tem a atribuição técnica para tal, né? Ou seja, você finalizou o curso e, né, tem o seu registro no seu conselho de classe, você tem que observar as regras, observar os ditames, porque a negligência das regras na sua área de atuação, você pode ser responsabilizado, inclusive civil e criminalmente. Ah, professor, eu estou aqui contratado. Vamos supor que você seja, né, um engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, né, e ocorre lá alguma situação, né, que, né, em decorrência aí da, né, da negligência e da segurança, mas é uma negligência em circuitos elétricos aí. Você é o profissional da elétrica, você deveria ter, né, levantado essa questão, né, verificado isso. Então, você pode até ser implicado civil e criminalmente perante, né, perante esse fato aí, essa negligência ou essa imprudência aí, né? Então, fiquem de olho aí, né? Eu sei que às vezes é chato, né? De 2 em 2 anos, vocês fazem reciclagem, né? Às vezes o treinamento inicial, né? Mas fiquem de olho, né? Não negligencie, porque se você tem atribuição técnica para tal e você está naquele ambiente laboral e negligenciou, você poderá ser autuado, né? Você, como se diz, você pode ser corréu ali, né? Naquela situação, naquele acidente que ocorreu, né? Às vezes ocorreu um acidente com um funcionário e você, como profissional da área, deveria ter verificado ali, né? Mesmo você não sendo, né, ou um técnico de segurança, ou um engenheiro de segurança, mas você tem que observar essas questões. Você é o profissional, né? Você é que dá a última palavra, né? Você tem um cliente, né, uma indústria, né? Ah, mas a indústria quer fazer de outro jeito um circuito, quer fazer uma ligação ali que não está de acordo, por exemplo, com a NBR 5410, se for na parte de baixa tensão, ou de acordo com a NBR 14039, se for relacionado aos circuitos aí de média tensão, né? Ele quer fazer, mas você, como técnico, viu que não é possível, né, realizar aquele tipo de ligação, aquele tipo de jump, né? Você, obviamente, vai falar que não é possível, né? Ah, não, então vou procurar outro que faça. Você, beleza, passar bem. Mas, tecnicamente, não é possível fazer esse tipo de ligação. Então você tem que ter responsabilidade, né? Por isso que chama responsabilidade técnica aí, não só perante os seus atos aí como, né, pessoa, civil, né, mas também, né, como profissional, tá? Então, pessoal, esses foram os pontos aqui relacionados aí ao prontuário das instalações elétricas, né? Observem não só, vocês estão vendo que esse texto ele é muito denso. Vocês estão vendo que 2 parágrafos aqui, ó, eu precisei abrir uma norma técnica, uma de distribuição circuito primário, outra de circuito secundário. Dependendo aí, às vezes eu preciso abrir uma NBR, né? A NBR 5410, a NBR 14039. Então, são poucas linhas, né? Em um conhecimento bastante denso, né? Por isso que, às vezes, até para tornar mais dinâmica o entendimento, né? A inteligibilidade aqui dessa aula,
a gente precisa, né, abrir projetos, abrir as normas aqui e explicar, né, item por item a questão aí, por exemplo, aqui da carga, né? A carga ele está falando já do transformador. Embora que esteja em quilowatts, né? Aqui, ó, a gente está vendo que nessa tabela já está o quê? Em kilovolt ampere. Aqui ele está considerando a potência aí, né? A que realiza o trabalho, a nominal. Mas aqui ele já está considerando a potência, né? Aparente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero vocês, né? Essa foi a última aula, né? Não esqueçam de assistir às aulas, né? As aulas extras aí que eu postei, né? Sobre os 10 itens da atividade um e também sobre os 6 itens aí da atividade 2, né? Para vocês poder fazer a atividade EAD, né? E já ficar preparado para o momento presencial, né? Lembrando, né, que uma turma vai ser do dia 26 e a outra vai ser no dia 30. Só um minutinho aqui, pessoal. Beleza, pessoal. Então é isso. Eu vou parar aqui a gravação, né, para deixar renderizando e daí a gente, né, se vê. Acho que não vai ter outra aula, não. Essa daqui é a última em si, é porque a gente teve duas aulas extras, né, que eu já gravei previamente para vocês terem acesso aí, ó. Então tá, deixa eu parar aqui a gravação.